Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre, eleições 2018, TV Rio Branco. Quero registrar a presença aqui, acompanhando o candidato Paulo Pedraza, do PSL, o ex-prefeito Bocalon, está acompanhando também, ele que é do PSL, né? Então, boa noite, seja bem-vindo sempre aí, Bocalon. Obrigado pela sua presença. Está com a palavra o candidato Paulo Pedraza, a pergunta que o Osmi tinha feito. De tanto que eu conversei, você lembra? Me repete a pergunta. Repete a pergunta. A pergunta foi, na realidade, foi o Crispim que colocou, né? Ele que puxou. Eu iniciei perguntando qual é a solução. De que forma nós podemos resolver o problema dos municípios? Porque quando nós falamos dos municípios, nós estamos falando da população mesmo. É onde mora a população, é as prefeituras que cuidam da nossa população. Aí o senhor coloca, são vários os problemas que as prefeituras E eu encontram. também acrescentei À vontade. Se ele concordava que muitos prefeitos, eu não estou dizendo que tem muitos ladrões também, né? Mas tem muitos prefeitos que são responsabilizados criminalmente por irregularidades. E Sanáveis. sanáveis. Não existe isso, você como especialista nessa área? Existe corrupção Sim, e claro. existe falhas ou erros. A maioria dos processos que são pedidos de devolução são por simples falhas, por exemplo. Não foi um extrato, não foi isso, não foi aquilo. Mas o problema da corrupção não está no julgamento desses tribunais e nem nos levantamentos do Ministério Público. Por quê? Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Os nossos tribunais, eles têm um engenheiro e 100 contabilistas, aí pega os papéis, analisa e tal, mas ninguém faz o cálculo de quanto precisou para isso, quanto precisou para aquilo. Não tem um controle, por exemplo, por que é que essas obras que estão sendo encontradas superfaturadas? Outro detalhe, o Tribunal de Contas tem mais contadores do que todos os municípios juntos. O Tribunal de Contas tem mais contadores do que todos os municípios com a Prefeitura do Estado de Rio Branco junto, tem mais contadores e tem pelo menos umas 4 vezes mais advogados ou assessores jurídicos. Podemos colocar aí as câmaras, tudo junto, não tem isso. Em outras palavras, você diz o seguinte: Nós temos os tribunais- nós temos mais fiscalização do que pessoal para execução. Ah, ok. Preparado Isso, para exatamente, ajudar porque- o prefeito. E aí daremos um Orientar exemplo, o viu, prefeito. Pedraza? Vamos pegar um município do Jordão, com seus parcos recursos, não tem como contratar bons especialistas, quer na área contábil, quer na área de direito, quer na área de finanças, porque, com todo o amor que eu tenho pelo município de Jordão, mas esses bons especialistas não iriam para lá para estar ganhando 2 mil, 3 mil reais. Aí, então, há uma carência de quadros muito grave nos municípios, que muitas vezes os prefeitos são responsabilizados por esse problema. Aí vem mais uma responsabilidade. Tem câmaras que ganham 50 mil reais por mês, mas eles têm que ter um jurídico, um contador, um controlador. São 3 pessoas que, para exercer corretamente, tem que ter nível superior. Claro. Se tu pagar 10 mil reais para essas pessoas, elas vão custar 60 mil. Ou seja, porque 10 é o salário e 10 é as leis sociais. Já passou 10 mil. Aí não tem salário. Aí como é que nós... Aí você diz, assim, não, mas pode contratar um parecer. A Câmara não tem jurídico. Para contratar uma pessoa para dar parecer, teria que fazer uma licitação. E para fazer a licitação precisa ter o parecer jurídico. E aí é um rolo. Aí acaba. Aí a Câmara faz de qualquer jeito, lá o prefeito é multado. Agora mudou um pouco a lei de licitações, foi para valor, mas eram 8 mil reais. Qualquer coisinha que tu comprasse dava 8 mil. Então... Era complicado até para trocar a fechadura de uma porta. Isso. Narciso, mas qual palavra? O Paulo Pedraza. Eu queria dizer para Narciso ainda que depois da reforma
da reforma política, feita em separado, nós temos a reforma administrativa. Gente, a administrativa é de suma importância, depois da tributária, a administrativa é de suma importância. O Ministério da Educação tem mais de 100 mil processos para ser analisados. Tem edifícios inteiros, cheios de gente lá riscando papelzinho de 1995, 96. A saúde do mesmo jeito. Prefeito que já está morrendo, que foi prefeito com 30 anos, já tem 70. Aí está chegando lá um aviso para prestar conta de um documento. Não prescreve dívida contra. Isso tem que mudar. Então, por isso que eu digo, Brasília pequena, Brasil grande. Esses processos que venham para o Tribunal de Contas do Estado, que for do Estado. Que tem mais agilidade. Que tem mais agilidade, que sai às 8 horas, vai às 9 ele está indo Quinari, levanta e volta às 10, já pode analisar. Paulo Pedraza, a mim você não precisa convencer que o Brasil precisa de uma reforma administrativa, que eu vou muito além disso. O Brasil precisa de uma reforma do Estado. Do Estado, ela vai muito além da própria burocracia. Mas vamos deixar esse assunto para depois. Eu não posso ignorar essa camisa. Bolsonaro presidente. Bolsonaro presidente. Me diga uma coisa. Aí vai minha pergunta. Ulisses governador e Bolsonaro presidente. Ele acaba de ganhar a capa das principais revistas do Brasil, todas literalmente linchando, numa tentativa de linchá-lo moralmente, manchete dos principais jornais do Brasil. O que motiva esse linchamento moral e político contra ele, na sua impressão? Olha, ele, como ele é sozinho, de um partido pequeno, ele está muito exposto. Assim como nós aqui também estamos expostos, somos o menor partido a concorrer com condições de poder chegar. Então, como ele está sozinho, ele tem posições radicais, porque quem está propondo uma reforma urgente, e reforma mesmo, é o Bolsonaro. Os outros que estão aí estão fazendo, não, vamos fazer o quê? Mas quando você chega no grupo de partido, vai se reeleger os mesmos. Eles se juntaram todos e estão lá se protegendo. Eles estão com medo da reforma que vem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele pode ter todos os defeitos, mas o que eu acho o maior defeito dele é falta de hipocrisia. Porque a única coisa que ele não consegue... Quer dizer que o político tem que ser hipócrita? Não, eu estou dizendo que ele, para ganhar a eleição, está faltando hipocrisia. Porque se ele começasse a amenizar o que ele diz, eu vi um dia ele falar assim, chegou uma repórter da coisa, Bolsonaro, você é contra o aborto? Ele sou. Então tu acha que uma mulher tem que carregar 9 meses o filho de um vagabundo? Ele vira assim, por que deu para o vagabundo? Mas se for estuprada? Já está na lei. Até 3 meses pode fazer o aborto. Está na lei. Está na lei. Não é problema, não. O problema é a mulher toma cachaça sem ser droga, vai lá e deita com qualquer um, depois não sabe de quem é o filho, quer tirar. O senhor tem a mesma opinião dele? O senhor concorda com ele? ele? Eu concordo que aborto não pode ser feito, a não ser em casos específicos que já estão previstos em lei. Sobre a questão do armamento da Não, da o que eu acho, só terminando o aborto, o que tem que fazer com o aborto não é proibir o aborto, é fazer um planejamento familiar, fazer um programa de planejamento familiar e não incentivar que o pessoal, que nem aqui no Acre, o cara vai lá, está tirando, está ganhando um filho, está pensando, vou comprar mais 3 boizinhos. O dinheiro que está vindo para essas crianças é para comprar um motor de barco, é para comprar geladeira. O que usa o dinheiro para o filho, para cuidar do filho, são pessoas de classe média alta. E você fez uma pergunta que eu fiz. Sobre a questão do porte de arma, do armamento da população. Meu amigo, eu sou a favor do porte de arma. Eu não sou a favor de invasões. Eu acho que uma pessoa que trabalha a vida inteira fazendo um sítiozinho, uma fazendinha para plantar, tem direito à defesa. Agora, eu enxergar a pessoa entrar, queimar o trator, eu não posso concordar com uma coisa dessa. É verdade que só porte de arma em si resolveria essa questão da violência no país ou aumentaria essa violência? Não, nada sozinho vai resolver. Por exemplo,
a criminalidade. Se não houver um aumento de trabalho, aumento de emprego, uma geração de renda, aí não adianta ficar executando, porque as pessoas que estão crescendo vão no mesmo caminho. Tá. Vamos voltar aqui ao Bolsonaro. Só o Bolsonaro aqui. Você criticou o atual modelo, e eu também critico o atual modelo eleitoral e partidário do Brasil. Mas é a realidade. Se o Bolsonaro eventualmente ganhasse a eleição para presidente da República, ele ia encontrar esse Congresso Nacional. Você diz que o partido, o seu partido e o dele, são partidos pequenos. O que ele teria de fazer para obter o apoio do Congresso Nacional, porque sem ele não governa? Eu já tenho práticas de prefeituras menores, estado, só o estado do Acre, mas no primeiro dia, ou na primeira semana, ou no primeiro mês, um presidente, mesmo sem muito apoio, colocando projetos que ele defendeu na eleição, o Congresso fica contra a parede. Se ele ficar enrolando e for de um ano, depois 2 anos, ele não aprova mais. Mas se ele chegar lá, colocar, eu fiz minha campanha dizendo que ia fazer isso, aqui estão os projetos de lei, o Congresso vai ter que aprovar. Não creio nessa Eu acho interessante. Eu não sei, mas ele Outros presidentes poderiam ter feito isso que ele está dizendo e não fizeram. O Lula mesmo, quando entrou, no primeiro mês podia ter feito. No último mês não fez mais. Poderia ter feito todas as reformas. Todas as reformas. Eu acredito que o presidente recém-eleito, a legitimidade das urnas lhe favorece mais. Isso. Mas eu quero dar o exemplo do Collor. Eu ia dar o exemplo. Eu dar o exemplo do Collor. O Collor, quando fez O sequestro da poupança? o sequestro da poupança, Da poupança não, do dinheiro todo dos brasileiros. ele fez, porque na época a medida provisória, o presidente lançava uma medida provisória, por 30 dias renovava, aí ficava renovando indefinidamente. É tanto que o projeto da... Não, mas foi submetida à votação, aquela medida foi submetida à votação, eu estava lá. Sim. Então, Eu até usei o discurso seguinte, que vai muito ao encontro do que o Pedraza está dizendo. Não, eu acho que ele foi eleito, ele tem o direito de apresentar. O PMDB foi contra, por ser oposição, só por oposição naquela ocasião. Eu disse, não, eu não concordo. E queria quase que me expulsar. 6 do PMDB votaram para aquelas medidas terríveis que nós constatamos depois, mas que era um programa de governo, de combate à inflação, de melhoria e tal. Tivemos que acreditar. Eu acho que nesse particular, Narciso, eu acho que sim, pode ser. A legitimidade da urna, da autoridade. Da autoridade para dizer. Tem que fazer. Meu plano de governo. Reforma da Previdência, por exemplo. Se ele agora chegar. Tem que ser no primeiro dia. É agora, senão não acontece. Tem que ser no primeiro dia. mas a reforma da Previdência me permite dizer que e nós vamos comprovar que isso acontecerá, que nenhum dos candidatos ousarão apresentar o projeto que necessariamente terão que apresentar. Porque ele é anti-eleitoral e eles não se... Mas depois das eleições, você acha que eles não terão coragem de apresentar? Vão ter que apresentar, mas vão ser responsabilidade por ter aplicado um calote eleitoral, porque não consta. Ninguém está dizendo que vai fazer. Hein? Ninguém está dizendo que vai Reforma fazer. eleitoral, muitos estão dizendo. O Alckmin Está dizendo previdenciária. Vamos fazer reforma, mas se apresentar qual o modelo de reforma. Não, eles não estão dizendo como vai ser a reforma, mas estão dizendo que vão fazer. Vão fazer. Já é um caminho. É um caminho. Não estão enganando. Sim. Olha, aguarde, não é que aguarde e não vamos fazer a reforma. Porque não adianta, você sabe, Narciso, a reforma previdenciária tem que ser feita. Tem custo? Tem. Porque se não for feita, apesar do que dizem os que são contra, o preço a pagar vai ser muito danoso lá no E futuro. diga de passagem, pode quem quiser gostar ou não do que eu vou dizer, o presidente Temer não fez a reforma da Previdência por irresponsabilidade Do Congresso Nacional. do Congresso Nacional em função da delação premiada de um bandido chamado Joelis Batista. Isso aí precisa ser dito. E pela proximidade das O eleições. que fazer para acabar com os privilégios dentro de uma futura reforma? Porque é isso que se critica muito.
que se quer tirar direito do trabalhador rural, de gente que fazer uma reforma para todo o Brasil, sabendo que o Brasil é continental e que há situações diferentes do Nordeste, do Sul, no trabalhador de São Paulo não é o mesmo do interior do Nordeste e tal, e os privilégios não se debatem, não se discutem. De todos os como poderes. Senado, de todos os poderes. De todos os poderes. Como senador... Do legislativo, do executivo e do judiciário. Isso aí tem razão. Há uma grita em termos disso. As reformas que têm que ser feitas não são só essas reformas macros. O Brasil tem um costume, uma prática de fazer 8 ou 80. As reformas, olha, esse dia eu estava andando no ramal aí, Assis Brasil, aí chegou o fiscal do trabalho. O senhor tem empregado? O cara, não. Aí o cara, mas como é que o senhor tem essa fazenda toda? Não tem empregado. Ele, porque para mim contratar um empregado, eu tenho que dar minha casa para ele e morar no galpão. Primeiro. Segundo, ele disse bem assim, não, e segundo, eu não tenho condições de cumprir 251 itens para ter um empregado rural. Mas o cara não contente... Parabéns por esse exemplo. É uma coisa assim que é incrível. Então nós fizemos o álcool zero, sou a favor de não beber, sou a favor. Mas beber é uma coisa, e tu vai almoçar, tomar um cálice de vinho, tomar um remédio e já está ser multado, porque se você tomar um biotônico Fontoura, que tomar dois copinhos daquele, tu já tem... Está sem álcool agora o biotônico. Já tá lá. Ainda tem com álcool, né? Já tá sem álcool. É uma coisa muito... Álcool 8 ou 80... Eu não sou nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. Tem que ter uma média, uma coisa mais... Por exemplo, você considera que há excessos de proibições na questão ambiental para um Estado como o nosso? Ah, meu Deus do céu, nós somos o Estado mais amarrado, mais algemado na questão ambiental. Não tem nenhum Estado brasileiro que seja que nem o nosso. O nosso, por exemplo... Se passar uma paca lá em Assis Brasil, já tem um telefonema para cá, já sai um carro de Brasília, é outro carro de Assis Brasil, e helicóptero já vai por cima para ver se pode entrar no ramal para pegar a paca. Mas se você estiver lá com dor de barriga, com um derrame, não tem combustível para ambulância, não tem carro para vir, não tem médico para te acompanhar. É uma coisa... Não tem fiscalização do trânsito nas BR. Mas tem lá o caminhão para cuidar se tem uma madeira passando. Para eles tem diária, para eles tem gasolina, tem carro novo. Estou gostando desse papo, viu? Então vou provocar mais um outro assunto. Já encerramos o Não, programa. eu sei, mas mais rapidamente. Não, vamos prorrogar até de noite. Não tem segundo tempo, não. Não tem prorrogação, não. Por exemplo, Tá bom. eu acho que esse Não tem que prorrogar para percentual todos os candidatos depois, né? de 20%, Ao de 20% tempo, que você ao pode tempo. utilizar é muito pequeno. Você modificaria, você só pode usar 20% e 80% tem que ser preservado. Você iria alterar isso aí? Isso vai ter que ser uma briga muito grande. Primeiro, eu iria dizer o seguinte, 60% do estado do Acre já é reserva. Pelo menos esses 20% que já ficaram dentro da reserva, que sejam redistribuídos nos locais onde a produção pode ser realizada. Primeira briga seria essa. E por quê? Porque nós temos que ter 80% da Amazônia preservada e a Europa preserva 10, 5. Então, nós somos Dá tempo de só fazer responsáveis. um breve comentáriozinho aqui? Bem 30 Bem segundos, rapidinho. porque o tempo estourou. Seguindo na trilha aqui do exemplo do Pedraza deu, Osmir, se hoje aparecesse um surto de meningite no município de Taubaturma, o prefeito enlouquecia, apelava para o governo do estado do Acre e as soluções não vinham. Mas se apareceu um bezerro com a fitose lá no município, em 24 horas desce 10 ou 20 técnicos do Ministério da Agricultura, aviões para cuidar da... Está registrado o comentário. Então é esse o nosso país. Está no... Chegamos ao final do programa. Queremos agradecer ao candidato Paulo Pedraza, mas você já é o último a falar aqui. Quero agradecer ao jornalista, colega Gutenberg Crispim pela participação no Tribunal Livre. Obrigado por esse bom bate-papo aqui. Mais uma vez quero parabenizar a TV Rio Branco pela iniciativa. Eu tenho certeza que o nosso objetivo aqui é esclarecer e ajudar as pessoas em casa e mostrar que nós temos bons candidatos
bons candidatos e que as pessoas possam escolher aqueles candidatos que verdadeiramente queiram trabalhar pelo nosso povo. E eu, de maneira muito especial, acredito que a política é o caminho de mudança da nossa sociedade. Por isso, nós estamos aqui nesse papo inteligente e bom com os nossos candidatos. Obrigado, Crispim. Você, aos eleitores, eu estou te imitando, né, Osmin? Eu notei que Então fala para a câmera, Narciso. Fala direto com o eleitor, fale para a câmera. Se você está revoltado com os políticos que estão aí, com justa razão, mais um motivo para se votar e trocar por outros. Tá dito. Osmir. Nós acabamos de ver agora, ouvir o nosso candidato, Paulo Pedraza, meu amigo de muitos anos, mostrar uma certa descrença na classe política e com razão. Mas eu tenho dito aqui, Pedraza, um verdadeiro mantra, que nós temos na classe política, como em qualquer atividade, bons e maus. Não há, como falou o Crispim, outra forma de mudar o país senão através de voto. O sistema democrático exige voto. Na Constituição, o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então você, que não acredita mais na política, não acredita mais nos políticos, tenha consciência que aqui no Acre tem bons e maus. Procure os bons. Vote nos melhores, mas vote. Porque se você deixar de votar nos bons, os maus ganharão. Pedraza, candidato ao Senado pelo PSL, muito obrigado. Suas considerações finais. Primeiro, eu quero pedir desculpa aos telespectadores, porque eu tenho um pouco de dificuldade no meu tom de voz, é muito baixo. E depois eu queria dizer que eu sou uma pessoa muito feliz e eu estou realizando um sonho. Bateu a emoção. Que bom, Paulo. Que bom. Que eu nunca pensei realizar. Hoje eu sou candidato a Senado pelo meu querido estado do Acre. Uma coisa muito importante na minha vida. Muito obrigado. Tudo na vida é feito com amor. E essa atitude do Paulo Pedraza, um técnico, talvez não tanto conhecido da população como outros candidatos, mas que o que ele tem feito pelas prefeituras, pelo Estado, é um trabalho invejável. Pouca gente não conhece, mas vai conhecer a partir de agora. Como candidato, ele tem essa facilidade e esse acesso. Muito obrigado pela sua presença. E, na verdade, é uma honra para o Tribuna Livre ter você aqui nessa entrevista. É uma honra para nós. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado. Só quero lembrar você, TV Rio Branco nas eleições de 2018. Na próxima semana teremos 3 programas. 3 na próxima semana. 3 tribunas livres. Olha só. Teremos na terça-feira com o doutor Anastácio Menezes, juiz da propaganda eleitoral. É o que comanda as eleições, é o juiz da propaganda eleitoral. Você vai ter entrevista com ele, que ele vai estar acompanhado da doutora Luciana Arruda, secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Também nós teremos na quinta-feira da próxima semana, Maria Peregrina, candidata ao Senado pelo Avante. Uma mulher também disputando uma vaga de Senado aqui pelo nosso estado do Acre. Na sexta-feira, também da próxima semana, dia 24, teremos o professor Minoro Quimpara, da Rede Sustentabilidade. Ele, que foi reitor da UFAC, também disputa uma vaga de Senado na próxima semana. E depois da próxima semana teremos aí os demais candidatos que deverão estar participando também, candidatos majoritários ao Senado, e na sequência os candidatos a governador, aqui neste programa especial Tribuna Livre da TV Rio Branco Eleições 2018. Boa noite, tenha um bom final de semana.